Oiê, bora estudar a lição da Escola Sabatina de hoje? Hoje a lição é quarta-feira, 13 de agosto e a gente vai já dar continuidade ao último vídeo, né? A última lição, no caso, também, que foi dia 12 aí. Então, o que a gente precisa entender aqui já? Ainda a gente continua naquele tema dos primogênitos e tudo mais. E aqui a lição já começa com a frase, né? Aqui, ó, tá aí grifei, tá? Não, o mundo não gira ao nosso redor. E é por isso que as coisas vão muito além do que podemos entender ou perceber à primeira vista. Por isso, vamos estudar juntinho aqui pra gente entender, então, de modo correto. Aqui a gente tem Gênesis 2, 16 e 17, eu tô lendo ali pra ver certinho, tá? E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então, a gente lembrar mais uma vez disso, a morte ela é consequência do pecado, certo? Então, a gente viveria eternamente, não vivemos por conta disso, e isso sempre houve um aviso. Foi avisado isso, se vocês comerem, vocês morrerão. E aqui estamos. Mas, então, a gente tem ali, hoje, por isso que a gente tem também essa dificuldade tão grande de entender, de lidar, de enxergar a morte. Porque cada vez que a gente vê, ninguém sabe lidar. De verdade, ninguém consegue realmente lidar, conceber a morte, alguém, perder alguém, uma vida, né? Então, porque isso não é natural pra gente. Né? Isso, a gente não foi criado para isso, a gente foi criado para viver eternamente. Então, isso é uma consequência do pecado ao qual a gente ainda no fundo, o Espírito Santo, né, nos toca e a gente não consegue compreender, porque isso não é o adequado, né? Não é o plano de Deus. Mas para isso, né, ele nos trouxe a salvação. E aqui, a gente tem uma lembrança aqui de primogênitos também, da morte e da destruição, e da mesma forma também, outras vezes, como eu falei, de Noé, aqui eles são traz também ali, né, a destruição das cidades, lá em Gênesis 19, que é importante a gente frisar também, mas eu queria isso, que também a gente fosse lá em Números 33, versículo 4, hoje tá mais técnico, né, mas vamos lá. Enquanto enterravam todos os seus primogênitos que o Senhor havia ferido, entre eles o Senhor executava o juízo contra os seus deuses. Então, frisar também isso, né? Entender que mais do que a gente enxerga, aquilo ali está mostrando realmente o grande conflito e Deus se revelando como o verdadeiro Deus dentro daquele meio. Então, assim como a gente tem ali quando Adão, confundi tudo, Arão, quando Moisés ali, né, e a vara ali que joga ali a serpente, como enfim, toda aquela questão que a gente vê aí cenário, mais uma vez, Deus mostrando, né, que é maior que os deuses deles. Então aqui a gente tem também outro simbolismo, Deus está a todo momento mostrando, chamando o seu povo para enxergar isso, para enxergar que ele é o Deus verdadeiro. Por quê? Por que Deus quer que nós enxergamos que Ele é o Deus verdadeiro? Seria, nossa, mas Deus é, sei lá, orgulhoso, assim, né? Que é atenção. Não, é porque exatamente aqui a gente vai ter depois o Cordeiro de Deus. E eles estavam fazendo esse Cordeiro, porque o Cordeiro é um simbolismo de que uma criatura sem pecados, né? Daria sua vida para salvar o pecado dos outros, né? No caso aí, a vinda de Cristo. Então, é isso, tá? Deus quer que você perceba que Ele é o Deus verdadeiro porque Ele quer que você conheça, tá? E receba a salvação. É uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão de cada uma se vai aceitar a salvação ou não. Então, é uma escolha individual, tá? Não importa se você tá no Brasil, onde a gente pode ir numa igreja, por exemplo, tá? Se você tá numa Coreia do Norte, não importa se você é um judeu do antigo tempo, ou se você era um egípcio, tá? Ou onde você estivesse, todos podiam. E a gente tem diversos personagens que não eram do povo de Deus, né? Daquele povo que está sendo ilustrado naquele momento, mas que sim, foram grandes pessoas na fé. E a gente vê esse chamado. Então aqui, nesse momento, a gente vê um Deus, né? Quando a gente lê esses trechos aqui de Êxodo, a gente vê um Deus chamando as suas criaturas. Porque lembrem que, mesmo a gente tendo essa dificuldade
dificuldade de lidar com a morte, a gente não tá vendo a morte. A gente tá vendo o sono, tá? Então, ainda Cristo voltará e ressuscitará. E os que aceitaram poderão viver a vida eterna, esse presente cheio de graça, tá? Então, a gente entender isso, que aqui é um Deus chamando cada uma das criaturas que Ele fez para reconhecê-lo e aceitar o presente que Ele quer dar, que é a salvação. É um presente totalmente de graça, que eu espero que você aceite e que divulgue aí para mais pessoas aceitarem também. Então, eu acho que é principalmente isso aqui que eu queria trazer sobre a lição de hoje. Já estamos aí nos 5 minutos, mas é isso. E eu queria que você compartilhasse aqui nos comentários também algo sobre isso, né? A gente tem aqui a rede semântica também para fazer, né? Um mapa mental ali referente ao significado. Mas então, se você quer compartilhar as palavras que você pôs no seu mapa mental hoje, eu adoraria ler aqui com você, tá? Então deixa aqui nos comentários, eu queria te mandar um abraço e eu queria fazer uma oração. Achei o tema bem forte hoje, vamos orar? Então, não sei se você, como você tá assistindo, se puder fechar seus olhos, vamos juntos, né? Deus e Pai, muito obrigado por ouvir a nós. Peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco em nosso coração e que, Pai, possamos te reconhecer e aceitar a Tua doce salvação. Queremos poder viver eternamente nos Teus reinos de glória. E pedimos que nos use para levar esse evangelho, essa mensagem de salvação a mais pessoas. Nos faça sua ferramenta, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então é isso. E até amanhã. Tchau, tchau.